Deus tem uma palavra nos nossos corações nesta noite, graças ao nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, Gênesis capítulo 32, versículo número 22. Vou fazer a leitura aqui. Vou ler todo mundo junto, né? Tem poucos irmãos, então vamos aproveitar a leitura da palavra do Senhor Deus. Aleluia, que está conosco nesta noite. Diz assim a palavra: levantou-se, capítulo 32, versículo 22. O tema é Jacó luta contra o anjo. Levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres, as suas duas servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-as e fez-os passar ao ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o raiar do dia. E vendo este que ele não se entregava, tomou a juntura da sua coxa e deslocou a juntura de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alma subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, senão me abençoares. Ele disse: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Ele não disse: não te chamará mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: deixa-me saber o teu nome. Ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque ele dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E nasceu o sol quando atravessou Peniel, e manquejava a sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem colheiro encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocará a juntura da coxa de Jacó no livro encolhido. O capítulo 33, ainda 4 versículos. E levantou Jacó os seus olhos, ele viu que era Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas seus filhos na frente, Leia e seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou diante deles e inclinou-se a terra 7 vezes, até que chegou o seu irmão. Então Esaú correu ao encontro, abraçou-o, lançou-o sobre o seu pescoço e beijou-o e chorava. Vamos gerar uma hora para o Senhor? Glória a Jesus. Aleluia. Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmão, vamos ministrar uma palavra. Não vamos ser breve, nosso estudo de hoje. Glórias a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar sobre reconciliar. Reconciliar com o irmão, reconciliação com Deus. Irmãos, tem coisas na nossa vida que acontecem que o tempo não apaga. O tempo não apaga. Não é isso? Muitas das vezes a gente comete algo. É tipo você ter uma casa, tem pessoas que começam e jogam poeira por baixo do sofá, por baixo da cama, não é isso? E deixa ali muito tempo esquecido, né? Mas de vez em quando vem uma chuva na água e joga aquela sujeira para fora, não é isso? Então, irmãos, às vezes mesmo até entre família e até dentro da igreja, né? Mateus capítulo 5 também vai falar sobre essa questão da reconciliação. A reconciliação ela é necessária, porque pelo contrário, às vezes a gente tenta esconder algo e aquilo vai ficando pior, cada vez pior. E se não tiver o agir de Deus, a mão de Deus, qual é o caminho, pastor? Então, o caminho é buscar a presença de Deus, é pedir o apoio de forças a Deus e reconciliar. Ver que a história de Jacó e Esaú
ela marca na Bíblia talvez uma grande reconciliação bíblica, né, que a gente pode ver claramente na Bíblia. É isso aqui é um exemplo para nós. Qual Jacó, ele vai lutar com Deus, né, realmente porque chegou a hora dele reconciliar com o seu irmão, chegou a hora dele voltar para a terra de Canaã. A história basicamente é essa. Para nós falamos de reconciliação, nós temos que entender o que aconteceu na família de Jacó. A Bíblia vai dizer então que o Jacó não era novo ainda. A Bíblia diz que Esaú tinha o direito da primogenitura porque ele nasceu primeiro. E tudo essa confusão de Isaú e Jacó foi porque Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. E Jacó, ele tinha um desejo de ser abençoado pelo seu pai Isaac, como o direito da primogenitura. A primogenitura era ser líder da sua tribo, da sua família, da sua geração. Ele tinha o direito de ser líder e ele ganhava ainda metade dos bens, né? Era toda dele. Ele tinha uma porção maior do que os outros irmãos. Então vejam só então que Jacó, ele tinha esse desejo de tomar a bênção, porque ele sabia que o direito de nascitura, o direito da primogenitura era de Esaú. Mas a Bíblia vai dizer o que então? Que quando um dia Esaú está voltando do campo, porque a Bíblia diz que Jacó era caçador e Jacó era mais do lar. Tanto que a mãe de Jacó, Rebeca, ela vai se apegar mais, né? Ela vai pegar mais a Jacó, né? Que Jacó era mais da casa. Já Isaac não, ele gostava mais de quem? Ele gostava mais de Esaú, porque Esaú era caçador, trazia uma caça para ele, né? Era do campo, então ele gostava mais. Então Jacó, um dia chegando Esaú com fome, o que ele faz? Ele prepara um guisado de lentilhas, e Esaú vai pedir ele, me dá um pouquinho de lentilha. Jacó falou: então você me vende o direito da primogenitura. E ali naquele momento ali, o desprezo de Esaú pela primogenitura, que me servirá a primogenitura? Ao ponto que eu estou morrendo de fome. Então o que ele faz? Ele vai vender, ele vende para Jacó o direito. Jacó engana ele ali. Mas talvez Esaú não levou muito a sério aquilo, né? Porque quem abençoava até então estava entre eles, mas quem abençoava realmente era quem? Era o pai. E a Bíblia diz então que quando Isaac chega o tempo de abençoar e passar a liderança da tribo para Esaú, a Bíblia vai dizer então que Jacó, a mãe de Jacó, ouvindo Rebeca que Esaú que Isaac ia abençoar Esaú, e ele tinha mandado: vai no campo, prepara um guisado para mim que eu vou te abençoar. Então quando ele sai, ela mata ali um carneiro, coloca na mão de Jacó os pelos, porque a Bíblia diz que Esaú era peludo, Isaac não. Então ele vai engana o seu pai, porque o seu pai era velho, leva lá o prato de guisado. Quando Esaú chega, Jacó já tinha abençoado, Isaac já tinha abençoado a Jacó. Então o que acontece? Naquele momento Jacó vai ter que fugir para não ser morto, porque o seu irmão viu que ele enganou o pai dele e enganou ele também, e roubou o direito de Jacó de Esaú de primogenitura. E houve agora o que aconteceu naquele tempo. Então houve uma confusão entre os irmãos. Para não morrer, o que ele faz? Então ele vai correr, ele vai subir, vai para a terra dos parentes, ele foge para não morrer. Então o que aconteceu, irmão? Jacó correu, mas o problema ficou. Muitas das vezes a gente corre do problema, mas o problema fica. Naquele momento ele corre para não ser morto, mas a Bíblia vai dizer então, meus irmãos, que passa-se anos. Jacó constitui a sua família, casa-se com Raquel, como dizia, com Léia, como diz aqui a palavra do Senhor, e as suas servas, suas concubinas. Quando Deus manda, ele já tinha constituído os seus filhos. A Bíblia diz que agora então Deus manda Jacó descer para ir para a sua terra. O problema que era qual? Na terra que ele ia voltar, o irmão dele estava lá. E agora precisava de fazer o que? Uma reconciliação.
Veja só, aquele problema era um problema tão sério que Jacó, ele usa suas famílias estrategicamente. Qual era o medo dele? Que quando Esaú encontrasse, o espírito da vingança ainda estava nele, e ele, com medo que os seus filhos fossem mortos, suas mulheres fossem mortas, ele vai arrumar uma estratégia, ele vai dividir os seus filhos. Mas a Bíblia diz que quando ele chega no Val de Jaboque, a Bíblia diz assim que Jacó, então, ele vai atravessar aquele vale de ribeiro, e ali ele vai buscar ao Senhor, ele deixa os seus filhos posicionados, sabendo que Esaú estava chegando. Então, durante a noite, porque ele vai orar ao Senhor, ele vai buscar a Deus para que o Senhor age na vida dele, para que o Senhor proteja, para que o Senhor guarde. E quando ele começa a orar, ele encontra com um varão. Aquele varão era o próprio Senhor. A Bíblia diz então que ele vai lutar a noite toda com o Senhor. A Bíblia diz que ele luta e prevalece, ele não deixa. Já estava aparecendo a alma, aparecendo o dia, e Jacó lutava e dizia assim: eu não saio daqui sem ter um me abençoares. E Deus falou assim: qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Você não vai chamar mais Jacó, chamará Israel. Veja só, irmãos, que coisa maravilhosa. Quando nós buscamos a ajuda de Deus, Deus não só vai ajudar a abençoar Jacó, mas Deus vai dar uma bênção muito grande na vida dele, que é constituir a grande nação. Deus vai fazer o que também com Giovanni. Deus vai mudar o nome dele, o caráter dele, a vida dele. Isso acontece quando nós buscamos o Senhor. A situação pode estar difícil, o ano está começando, situações difíceis dentro da nossa vida, seja ela qual for. A questão de Jacó aqui não era um problema financeiro, não era um problema espiritual, era um problema familiar. Às vezes, irmão, tem coisa que tira o sono da gente. A gente não consegue dormir. Jacó não conseguiu dormir. Tirar o sono não é coisa fácil. Ele dormia, mas preocupado. Ele tinha preocupação pela sua família. Eu sei o que é isso, irmão. Eu sei que eu estou pregando isso, mas porque eu sei que eu estou buscando o Senhor na casa de Deus, porque eu sei que o Senhor, irmão, é o único que pode nos atender. Ele é o único que pode ao encontro das nossas soluções, independente de que problema que é. Se é problema com o irmão, se é problema na igreja, se é problema em casa, se é problema de dinheiro, seja o que for, Deus, ele sempre tem uma solução para nós. Mas o tema aqui é reconciliação, irmão. Então Jacó, ele busca. Há um versículo que diz assim: que Deus o abençoou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ele luta com Deus, e o Senhor agora toca em Jacó, e Jacó vai manquejando. Aquilo ali era um sinal de Deus te abençoar. O homem que luta com Deus, ele recebe o toque do Senhor, aleluia. Ele recebe a bênção do Senhor. Aquilo ali era uma confirmação que Deus tinha abençoado a Jacó. E ele volta, meus irmãos, ali abençoado. Deus, quando a gente vai buscar o Senhor em oração, irmãos, o segredo de reconciliar, o segredo de perdoar, de receber o perdão. É por isso que na oração do Pai Nosso, é por isso que, Pai, perdoe a nossa dívida, como também nós perdoamos os nossos devedores, porque quando a gente libera o perdão, irmão, a bênção ela vem sobre nós também. O segredo, quando nós reconciliamos com o homem, Deus nem fala da reconciliação do homem com Deus, mas quando nós reconciliamos com o nosso irmão, com o nosso adversário, aquele que nos quer, aleluia, irmão, o Senhor nos abençoe. Lembra mim aí, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, para que os irmãos possam entender, aleluia, o valor do perdão, da reconciliação. Depois nós voltamos aqui para o livro de Gênesis, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Então veja aqui que cheguei com o Jacó, ele vai pedir a Deus que Deus o que abençoe ele, que Deus, que o irmão dele perdoe ele. Muitas das vezes, irmão, a gente quer que as pessoas perdoem, mas nós não perdoamos. O Senhor fala até das dívidas aqui na oração do Pai Nosso, Muitas vezes a Bíblia diz que havia um credor, um homem, que ele tinha uma dívida grande.
ele procurou o juiz perdoou ele. Mas quando ele encontrou um servo que devia ele um pouquinho, ele não quis perdoar. Ele lançou aquele homem pequeno na presença. O juiz ficou sabendo, falou: não, ele, o que você fez? Eu não perdoei uma dívida tão grande, por que você não perdoou ele também? A Bíblia assim que lançou ele na prisão. O que nós aprendemos? Que nós também temos que liberar perdão. Liberar perdão, reconciliar. Eu falo isso, irmão, com a nossa família. Eu vejo muitos casos hoje que acontecem dentro da igreja, na família, nos lares, famílias, pais um contra o outro, contra os filhos, marido e esposa, porque não libera perdão. Eu sei que muitas vezes o ser humano é falho, a gente erra. Jacó errou com o irmão dele, sim. Mesmo querendo algo grandioso, mas ele não poderia ter trapaceado. Olha o problema que ele gerou. Ele precisou sair corrido, ficou ano, não viu a mãe morrer, não viu o pai morrer. Jacó não pôde presenciar isso, porque ele perdeu os últimos dias com o pai, com a mãe, perdeu momentos ali, precisou de se afastar. Porque o que aconteceu? Por causa do conflito entre os irmãos. Com certeza, eu quero dizer que Rebeca deve ter morrido, com sentimento, O próprio Isaac também, ele não morreu bem, porque viu o filho longe, não estava ali presente, Problema de conflito, irmão. O importante, irmão, então, é liberar perdão. Vê Mateus capítulo 5, versos 21 a 26. Mateus vai falar sobre muitas vezes, irmão, a gente que vive na igreja, a gente olha, está com problema com o irmão e toca a vida na igreja normal. E não é normal, gente. Quando a gente tem um problema na igreja, o que nós temos que fazer? Antes de ofertar, antes de cantar, antes de louvar, irmão, nós temos que reconciliar com o nosso irmão. O que a Bíblia diz aí para nós, irmão Giovanni? Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E a quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao fazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto este está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Está vendo, irmãos? Lógico que Jesus foi muito mais profundo. Ele quis dar um exemplo tanto da vida secular, quanto da vida que é melhor você reconciliar com o teu adversário antes que você vai juiz. Porque se você for juiz, o juiz vai determinar uma ordem, você vai ser preso, vai ter que pagar a pena. Mas o importante não é a reconciliação lá. Tem muitos casos que antes de ir no juiz, tem lá as pessoas sentam lá, entram em um acordo. Então o que o juiz está dizendo? Bom, é melhor você ir diante do seu adversário, fazer um acordo, pedir perdão, reconciliar. É a mesma coisa na igreja, irmão. Antes de você ofertar, tem gente, irmão, que maltrata as pessoas, vive mal, brigado com o irmão, está cantando, está tomando ceia. É isso, irmão? Realmente está de qualquer maneira, não pode, meu irmão. Se você sentiu que você está com alguém, está bravo com alguém, reconcilie com o irmão primeiro, acerte sua vida com o teu irmão primeiro, aí depois sim, você pode ir participar da ceia, ofertar, dizimar, porque isso, irmão, é bíblico. É Jesus que mandou a gente consertar a vida da gente, reconciliar a vida da gente. Realmente, isso que é importante. Nós podemos organizar nossa vida com Deus antes mesmo de a gente ofertar, fazer algo. Primeiro vamos consertar com Deus. Aí sim, estamos bem com Deus, aí estamos bem com o nosso irmão, aí sim Deus recebe a nossa oferta para participar. E eu fico muito preocupado com isso, irmão.
Já vê se está mal com a pessoa, está aqui pregando, cantando, não. Primeiro é reconciliar, é acertar a vida da gente, porque Deus se agrada dessas coisas. E para finalizar aqui, não vou muito além, nós estamos em poucos irmãos aqui, e depois eu complemento o estudo da hora. Atos capítulo 15, versículo 36 a 40. Eu vou isso até 8 horas só, eu 10 minutos. Então vamos encerrar nessa última passagem aqui, para liberar os irmãos. Hoje deu aquela chuvaiada aqui, os irmãos. Eu vou deixar outros complementos mais para frente. A gente complementa esse estudo. Eu quero dar esse estudo, irmão, no dia que tem mais pessoas, porque é um estudo que eu vejo de muitos irmãos, hoje a obra do Senhor, eu vejo muito problema de família. A nossa igreja, nem do Senhor, a gente nem citar aqui, a gente sabe que tem problema de irmão, de irmão com irmão dentro da igreja, problema de irmão na família deles mesmo, Existem conflitos aqui, até hoje isso atrapalha a espiritualidade de muitas pessoas. Continua aí, meu irmão. Capítulo 15? Capítulo 15, versículo 36 a 40 de Atos. Alguns dias depois, disse Paulo ao Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nos quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou a Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, incomodado pelos irmãos, à graça do Senhor. E passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Amém, irmãos? Veja aqui, que, irmãos, que a obra de Deus tem hora que está confusão. Dentro da igreja, irmão, pastor, não está confusão. A Bíblia está falando que Paulo e Barnabé eram missionários e eles brigaram por causa de João Marcos. Marcos ainda era novo, Marcos tinha deixado uma situação Paulo e Barnabé na mão, na primeira viagem, que é a segunda viagem missionária. Na primeira viagem missionária, Marcos voltou, porque ele chegou numa situação que ficou difícil para ele, para a missão, Ele voltou. Mas só que tinha um problema aqui. Barnabé era parente de Marcos. E quando o Barnabé disse: vamos levar Marcos, Paulo não gostou na segunda viagem, não. Ele já deixou ele na mão, mas não vou levar ele, não. E aí houve um ponto de confusão. A Bíblia diz que houve uma desavença entre eles, ao ponto que o João Marcos foi com Barnabé na segunda viagem missionária para um lado, Paulo já levou a Silas para o outro. Ou seja, então, irmão, a igreja às vezes há problema. Esse caso aqui houve uma certa contenda. Pastor, houve reconciliação? Houve. A Bíblia diz que vai dizer lá na frente, Paulo vai dizer assim: traga para mim agora João Marcos, porque é muito útil na obra, Ou seja, irmãos, às vezes tem problema na igreja, tem que ter muita sabedoria. Eu aprendi muito com isso, principalmente quando está lidando com pessoas novas na igreja, Pessoas que tomam muito cuidado, começam a trabalhar na igreja, e aí as pessoas não entendem. Então, eu queria falar isso para pessoas mais velhas, mais experientes, vão ter que tomar muito cuidado de lidar com os mais novos. Eu aqui mesmo tive problema sério aqui na igreja, no meu tempo agora, porque pessoas mais velhas, irmão, eles não sabem lidar muitas vezes com os mais novos. Os mais novos são difíceis de dar. Você está começando, não tem estrutura, não é de oração, não é de jejum, não é de vir na igreja, e muitas vezes, se não tiver cuidado, porque Paulo, ele quis cobrar muito de Barnabé, mas Barnabé era louco, quis cobrar muito de Marcos, mas Marcos era louco. Paulo depois vai reconhecer, traga para mim João Marcos, porque ele é muito útil, porque o Barnabé levou ele, porque ele era parente, o Barnabé levou ele. E deu certo, ele cresceu na obra também, Então, assim, irmão, dentro da igreja há problema, há discussões. Não há problema de discussão, o problema é ter briga, nós temos que saber, ninguém precisa concordar com 100%, a gente mesmo que faz as reuniões, aqui tem dificuldade, mas sempre, irmão, buscando a direção de Deus, buscando a direção de Deus para que as coisas possam chegar. Nesse caso que houve uma desavença muito grande entre eles, ao ponto que não houve uma separação. Um foi para um canto, foi para o outro. Acontece muito na igreja, quando acontece um problema, o irmão quer sair do ministério, por causa disso, daquilo,
Então a gente tem que ter muita vigilância. E para terminar aqui, irmão, o estudo, no capítulo 33, quando Jacó ele sai do pau de Jaboque, quando ele encontra com seu irmão, a Bíblia diz que ele se dobra o seu joelho, um sinal de humilhação diante do seu irmão. Ao versículo 3, do capítulo 33, gente. E ele mesmo passou diante deles e inclinou-se na terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu ao encontro e abraçou, lançou seu pescoço e beijou e choraram, né? Ou seja, um conselho. Depois de muitos anos, né? Deus abençoou, o espírito de vingança não prevaleceu, né? O Senhor ele entrou na casa, e quando Deus entra na casa, que a Bíblia diz que Deus já tinha abençoado a Jacó, né? E Jacó disse: "Eu não saio daqui, seus filhos, o Senhor me abençoar", né? E então o Senhor ele entrou na causa, o Senhor amolece o coração. Deus jogou o espírito de Esaú de vingança por terra e abençoou. Depois Esaú abençoou os filhos de Jacó também, a família de Jacó, e fez aquela união, né? E o Senhor entrou na causa. Então, irmãos, o importante é nós reconciliarmos enquanto há tempo. Irmão Giovanni diz assim: enquanto há tempo, vamos reconciliar, vamos restaurar nossa vida com Deus, com nossos irmãos. E aí, irmão, o Senhor terá bênção. Veja que quando a gente está unido, quando a gente está em comunhão, aí o Senhor terá bênção. O Salmo 33 é como óleo, como suave, é com os irmãos em união, é como óleo que desce para a barba de Arão, é como os montes de Sião, que ali o Senhor ordena a bênção. Irmão, o Senhor quer nos abençoar, mas é necessário que nós reconciliamos uns com os outros, em nome de Jesus. Amém?